o nosso propósito aqui, meu, da minha convidada especial, é falarmos de alquimia, é falarmos de Dessa maravilha. transformações, é falarmos de só de coisa boa, não é? É só de coisa boa. Sim, só coisa maravilhosa. Antes da gente começar o bate-papo, eu quero lembrar aqui que próxima segunda-feira, 21 horas, eu estou lá no YouTube para fazer o lançamento do nosso evento, o Propósito do Terapeuta Alquimista. Inclusive, a nossa amiga Valeria, ela é também terapeuta alquimista, é Sim, uma muito orgulho. alquimista iniciante e uma alquimista que começou a trilhar o caminho da alquimia agora por uma porta muito interessante, que é a porta da própria experiência, né? Sim. Porque muita gente chega na alquimia pela curiosidade, outras pessoas chegam porque estão buscando, porque estão procurando, e muita gente chega também na alquimia porque se transforma, porque usa a alquimia como uma ponte de transformação. E a alquimia, ela é mesmo uma ponte de transformação em todos os níveis, porque você tem aquele que se transforma fisicamente, né? Ele sai de um estado corpóreo, um problema físico, um sintoma, uma doença. Tem aqueles que se transformam também pelo caminho da cabeça, da mente, né? Onde ele abre a mente, lança o olhar para um horizonte novo, um horizonte alquímico. Tem pessoas que vêm porque são curiosas, estudantes, o assunto interessa. A alquimia, ela é muito interessante porque ela nos leva sempre a esse lugar da transformação. Então, isso é uma coisa muito legal. Valerie, ela nos presenteia, né, com a sua presença para contar essa história de transformação. É uma história bem interessante. Eu amo a alquimia e eu amo mais ainda ver no meu caminho, na minha vida, as pessoas se transformarem com essa arte de curar o espírito, de curar o físico, né? E ontem eu estava fazendo um trabalho, inclusive a Valeria estava presente ontem quando eu estava dando aula sobre Paracelsus, aí relembrando os velhos tempos, né? De quando eu iniciei o caminho alquímico com Paracelsus, o quão é linda a alquimia e hoje tudo que a gente tem na área da ciência moderna, na área dos conhecimentos, do ocultismo, da espiritualidade, é graças a essa arte que a gente chama de alquimia. A alquimia realmente é um presente assim divino para a gente, para a humanidade, porque ela fala de cura, ela fala de aprendizado, ela fala de avanço. A alquimia, ela só fala de coisa boa. É. Queria fazer só uma pergunta básica aí para Valerie. Valerie, a gente não pergunta geralmente para mulher a idade, mas quantos Nossa, anos Joel, você que tem? feio. Você Hum. falou que eu não ia perguntar isso. A Hã? gente conversou. A gente, mulher, já sabe. Não, E não eu dou, e eu dou cada fora com isso, dá. viu? Viu, Joel? Não dá nem para eu trocar assim, os lados da idade para Não, você falar que eu sou pode nova. mentir, você pode mentir. Não, aqui a gente está aqui só para falar a verdade. Eu tenho 44 anos. 44 anos. E Até outubro. o que você faz na vida? O que você faz? Explica pra gente aí o que você faz. Agora eu sou uma alquimista. Você hoje é um alquimista. E antes de ser alquimista? Eu trabalhava na área da saúde. Ah, você já vem da área da saúde. Ah, Sim, que legal, Valerie. Tu fazia o quê? eu era enfermeira. Ah, que legal. Olha aí, também sou seu amigo, já fui na sua casa, já passei uma tarde lá churrasqueando e eu não Toda, sabia que você era. também fiz medicina. Que legal. Então você é enfermeira, de Sim, profissão enfermeira. sim, com, com E me diz várias pós-graduações. Mas que a alquimia legal. Agora, a sua área de enfermagem, você trabalhou mesmo área hospitalar. hospitalar, resgate. Ah, em resgate Sim. também. Nossa, essa área é mais dura, né? Ai, Essa área é mais. Samu, eu já fui do 92, eu Então já você tem bastante experiência com
traumatismo, com Sim, essas histórias todas. sim, trabalhei em sala de emergência há muitos anos, com transplantes. Nossa, que coisa! Eu tô sabendo agora, viu, gente? Eu não sabia dessas aventuras aí da minha amiga, porque Né? você sabe que eu tenho uma coisa interessante, né? Na época que eu era casado com a Jaque, às vezes eu saía, me encontrava com as pessoas, ficava o dia inteiro, fazia algum evento, e aí a Jaque, quando eu chegava, a Jaque perguntava: e aí, como foi? Ah, foi ótimo. Eu encontrei lá fulano de tal. Ela estava chegando de uma viagem. Aí a Jaque falava: mas para onde ela foi? Aí eu falava assim: eu não perguntei. Aí É ela: igual como assim você não perguntou? A pessoa fala que está chegando de uma viagem e você não perguntou. Por que você não pergunta? Eu falei: é porque eu não perguntei. Eu vou ficar para onde você foi. Joel, que coisa absurda. Aí uma vez chegou uma pessoa aqui, eu perguntei, né? Mas para onde você foi? Aí eu falei para a Jaque: não, dessa vez eu perguntei para onde a pessoa foi. Ela foi para a Europa. Aí a Jaque: mas que país? Aí eu falei: eu perguntei. E assim, se ela falou, eu não lembro. Ela: que coisa absurda. A pessoa fala que vai para a Europa e você não pergunta para que país. Eu falo: a eu não perguntei, porque a gente começou a falar de tanta coisa. Então eu geralmente deixo os assuntos para que a pessoa mesmo conte, entendeu? Porque tem aquele entrevistador chato que ele fica conduzindo a coisa. Aí eu conduzo, às vezes, quando eu vejo se a pessoa está falando muito, se a pessoa está falando menos, aí eu vou instigar, eu vou perguntar, né? Como eu estou fazendo algumas perguntas para você agora. E o que a Valerie está me contando, eu não sabia. Eu sei que lá no nosso churrasco, a gente falou tanto, né? A gente gente conversou um dia falou, a inteiro, gente né? não ficou falando essas coisas, né? E a gente não falou isso, mas que bom saber que você vem da área de saúde. Eu vou falar um pouquinho aqui só, antes de eu deixar você falar, como foi que eu conheci você, tá? Pode contar. Eu fui dar uma aula para um grupo, inclusive esse grupo que eu dei a aula era um grupo de terapeutas alquimistas, como eu estou formando agora, a partir de segunda-feira, às 21 horas no YouTube. Eu estou fazendo um lançamento, Semana do Terapeuta Alquimista. Foi exatamente numa dessas semanas de terapeutas alquimistas, a última lançada. Que mês foi, Valerie? Foi março. Em março, que eu conheci, depois que se montou a turma, foi que eu conheci a Valerie. A Valerie eu conheci ela como minha aluna. Então eu estava lá no computador e vendo aquele povo todo presente na primeira revisão, na primeira aula de supervisão. Eu dou 3 aulas de supervisão durante os eventos. Nessas primeiras 3 aulas eu dou para que vocês assistam, são aulas lindas. E depois a turma que entra, que quer continuar os estudos, eu dou umas 3 aulas de supervisão. E foi nessa primeira aula de supervisão que eu tive o prazer de conhecer a Valerie. Quando eu olhei para a Valerie, eu achei uma coisa muito esquisita nela. Assim, no meio daquele povo todo, eu olhei assim, falei: nossa, o que é isso aí? Quando eu olhei, ela estava com uma coisa, eu queria que você contasse por que é que eu estranhei quando eu olhei para você e o que era que você tinha. Eu só vou contar uma coisa aqui que foi muito engraçado. A minha câmera estava fechada porque eu tinha vergonha, né? Foi muito constrangedor. E quando eu comecei a falar, eu lembro que era com um colega nosso, né? E eu fui fazer propaganda para ele do Flor da Vida, que eu já tomava há alguns anos. Não tinha percebido que a minha câmera estava aberta. Então não era para minha câmera estar aberta naquele dia, você me vê. Ah, E acabou vendo. você queria se esconder. Sim, eu sempre me escondi, eu sempre fui muito reservada, sempre fui mais retraída, Sim. nunca fiquei me expondo, sempre fiquei mais quietinha. Então, assim, porque eu passei por uma situação muito difícil, né? Eu tive uma compressão medular muito grave, gravíssima, e isso já começou em 2015. Aí eu fiz uma Quando cirurgia começou, em 2015, 2015, você teve uma compressão medular grave. medular grave. Isso, Em que área? Na área do pescoço. na cervical. Na Na, cervical, aqui, né? Na cervical. isso. Eu fiz a primeira cirurgia em 2015, mas eu nunca fiquei bem. Eu tive um problema com os cages, que são os parafusos que são colocados na placa. O meu corpo começou a produzir mais osso do que deveria, Sim. porque eu não produzia osso. E tinha um parafuso que ele sai dessa placa, que ele sai um pouquinho para fora, e o meu corpo, como defesa, foi lá e criou um calo ali em cima, ósseo, para proteger, porque aquilo não era do meu corpo, não era meu. E uma nova compressão se iniciou.
mas era muito arriscado fazer a retirada. Eu fui seguindo a vida até 2022. Só para a Quando gente entender um pouco mais, assim, para quem a chegou gente agora, dá só uma ilustrada nessa questão que eu acho importante, até para eu entender melhor também. Quando você fala que você colocou é como uma placa, é é uma assim, placa igual essa que você tá rígida, né? pronto. Aí você Ó, colocou aqui isso. E os parafusos assim. e você parafusou isso aqui Isso. lá dentro da cabeça. Ele tem que ficar assim, igual tá aqui, né? Sem aparecer. E ele fez Tá, isso. entendi. Quando ele fez isso, meu corpo foi lá e produziu um poço aqui. Ah, tá, entendi. De 2015, 2022. ele começou a se desenvolver. Aí eu comecei a perder o movimento do braço direito. É, eu lembro, no dia da aula você não conseguia levantar o braço, né? Não, Você não, mas eu consegue agora levantar o braço? consigo. Até aqui eu consigo. Tá. Mais que isso, não. Mas tudo bem. Essa não é a pergunta. Eu não pegava nem uma caneta na mão, assim. Eu não pegava nada. O meu braço, ele ficou imóvel, sabe? Sim, Como se eu tivesse tido um derrame. Eu não tive, tá? Um derrame, um tá. AVC, tá? Mas só para explicar melhor, o braço ficou meio bobo. Se eu pegasse um copo na mão, ele caía. Se eu pegasse qualquer coisa, ele caía. E, dada a gravidade, eu fui internada porque era muito grave. E aí começou a luta. Vem um médico e fala que não tem nada para fazer, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. E eu acho que eu passei por mais. Eu acho não, eu tenho certeza que eu passei por mais de 21 especialistas nessa área. Durante o período que eu tive internada, depois que eu tive alta, em busca de inúmeros médicos. E não tinha muito o que se fazer. Olha, paraplégica você vai ficar. Como assim? Não Para entendi. sem andar, sem mexer da cintura para baixo. Era uma certeza. Isso aí ele tinha certeza que você ia ficar paraplégico. E tetraplegia, que é não mexer do pescoço para baixo, era uma grande Aí possibilidade. era o quê? A segunda opção? Uma grande Você tá- possibilidade. a primeira opção era ficar paraplégica, a segunda opção era ficar tetraplégica e a terceira opção era morrer, né? Não, Porque aí eu nunca acreditei que eu ia ficar assim. Nunca acreditei que eu fosse ficar nessa condição. Eu não sei o que aconteceu, mas eu. Tem que chamar a psiquiatria, porque ela não está aceitando o quadro dela. E foi uma luta de uns 3 meses nessa situação. que coisa. Aí E a aí gente, você colocou aquele. E você não trouxe aí para mostrar para gente, né? poxa, Porque mas esse- o pode pedir aí, pede para a Giovana, liga lá para os meus filhos trazer. Tá na foto, né, Joel? Eu ainda não joguei ele no lixo. Poxa, se eu não trouxe, porque a gente não combinou nada, eu não trouxe, não, infelizmente. aí eu tava quando eu estava na aula, para o pessoal aqui entender, né? Para se encaixar a história. Quando eu comecei a dar aula, que eu olhei para Valerie, ela estava assim, O Joel, esticada, né? sou Assim, filho, marido, alguém traz o meu colar verde. pronto. Aqui, por favor. E aí ela estava assim, ó, com aquele colar, aquela coisa assim, né? E Quase. aí eu olhei assim, eu falei, gente, o que é isso? E ela com aquele colar assim, ó, no pescoço, e eu falei, nossa, mas que coisa estranha. Vou falar, né? E aí eu até brinquei, eu não sei se você lembra, na hora eu falei, eita, tá dando mau exemplo, que danada é isso aí? Uma alquimista, um negócio aí, isso aí é um mau exemplo, né? E aí foi quando você contou a história, né? E ela, a Valerie, quando eu vi ela com aquele colar aqui assim, né? É de acrílico ele? Ele é bem rígido. Ele é de acrílico a parte da frente Ele é e um, ele é transparente. uma. Ela falava com muita É, dificuldade. Ela não falava como ela está falando agora, ela não. falava com muita dificuldade. E você também tinha coisa. Ó, Olá. chegou o colar. Quer dizer que estão assistindo a live, né? Ó, Gente, mas eu não vou pôr ele aqui, por não, favor. pelo amor de Deus, né? Ela usava esse colar aí. E aí eu olhei e falei, nossa, que coisa estranha, que coisa esquisita.
E eu perguntei para ela, por que que você usa esse negócio aí? Aí ela contou essa história do problema que ela teve, né? E aí colocou essa placa aí parafusou, o corpo criou uma rejeição, ou uma calcificação, e a coisa começou a se degenerar. E ela perdeu praticamente o pescoço, teve que colocar para isso segurar a cabeça Não, dela. Joel, deixa eu te falar. Eu fui para cirurgia, tá? De novo. Você foi de novo. Fui, aí eu tive, não tinha opção. Meu Deus do céu, que coisa incrível. A gente aí começou a luta. Eu fui para cirurgia mais 2 vezes, né? E aí que na última cirurgia eu ganhei esse amigo que eu sou grata a ele porque ele Sim, me, ajudou me muito, bastante, né? e na verdade, né, você me libertou dele. A alquimia me libertou dele, mas foi através de você. Então, não tem como, para mim, eu associar, falar que você é o meu salvador. Não existe essa separação, nunca vai existir, porque a câmera abriu, eu não cliquei, porque eu estava com o computador longe de mim. Era para você me ver, eu não sei. Que coisa incrível, não? E você tinha uma coisa aqui também, não E, tinha? sim, então, por conta desse parafuso que fez essa calcificação, tive uma compressão grave no esôfago, que quando foi retirar, né, o esôfago estava aderido à placa. Então, causou Meu Deus do uma céu. lesão grave. No esôfago Também, aqui. isso. Então a Também. coisa já estava assim, se espalhando, né? Sim. E Comprometendo praticamente essa área aí, inteira, né? eu procurei médico em outro país, eu fui para outro país e todo mundo só fala para mim assim: não tenho o que fazer com você mais. Não tenho o que fazer mais e com você. Inclusive esse ano eu ouvi isso. Foi assim, eu comecei a ficar com o colar e você não vai mais tirá-lo, porque você vai viver com ele. Se você quiser andar, se você quiser ficar bem, você vai ficar com esse colar para usar o dia todo e o outro colar, porque eram dois, né, diferentes, para dormir. Durante o período que eu estive no hospital, eu usei alquimia, tá? Receitada. A alquimia entrou na UTI comigo, porque uma colega médica fez a receita, porque eu falei, entra meus orgonite, entra minha alquimia, entra, vai entrar, senão não vou. E entrou minha alquimia, eu estive tomando, mas não Valerie, tem algumas pessoas que estão em dúvida se isso foi um foi um, acidente. não foi um Não foi um acidente. Não acidente. foi um acidente. Infelizmente, não foi um acidente. Bom, felizmente, né? É, Não foi um acidente. isso, Tá? isso foi Então, uma. então, agora, com a alquimia, a gente sabe que é um miasma da minha ancestralidade, Sim. porque eu tenho problema de coluna desde muito nova. Só que há muitos anos atrás, vamos colocar 30 anos atrás, tinha exames, ressonância magnética, para quem não tinha condições, Ah, não tinha. tinha. Ou você era muito rico para ter, né? Não era meu caso, tá? Que eu vim de uma família de poucas condições. Então não tinha, era dor e era só analgésico, 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 analgésico. Então falam que foi uma herança que o meu pai teve muito problema de coluna, porque até hoje, até quando eu chego em qualquer médico da especialidade, a pessoa fala, nunca vi uma coisa dessa em alguém tão jovem. Ô, Valerie, você ficou quanto tempo com essa coisa aí no Quase pescoço? um ano, Um 11 ano, praticamente. até você me libertar. Ah, que É, é você engraçado ouvir isso. Ô, Valerie, você tinha uma sonda aqui também, não tinha? E essa sonda ela servia para quê, essa sonda? para comer, porque não passava nada na garganta. Ah, você tinha ainda colocar uma sonda, porque você comia aqui pelo pescoço. Ela passava por aqui, né? Entrava pelo nariz e descia. Ah, que coisa incrível! Eu acho que você está falando de uma foto que tem uma coisa saindo É, daqui, né? Porque como teve muitos abscessos, eu fiquei muito tempo com um dreno. Aquilo lá era um dreno. Era ah, um dreno, era um dreno que era uma bolsinha assim, né? sim.
É um dreno. Você comia pelo nariz. Gente, que coisa absurda. É por isso que naquele dia que eu fui na sua casa, você estava tão empolgada, que naquele dia que eu aceitei o convite para você queria me oferecer um. Porque a Valeria, deixa eu falar aqui pro povo, num sábado aí, Vamos ela casar. ficou, ela ficou, ela tirou rapidamente o colar, né? Quando iniciou o tratamento alquímico, ela ficou tão empolgada, que ela falou: ó, o Fernando, que é o maridão, ele é churrasqueiro. E aí ele quer muito assim, pelo amor de Deus, João, te agradecer, te servir, te oferecer alguma coisa por todas essas experiências que a gente tem passado. E vamos fazer um jogar. Aí eu fui, né? Não tinha intimidade com a Valerie, com a família, com os filhos lindos, que ela tem um casal de filhos lindos. Aí eu fui lá com o Luan na casa dela. E aí a gente estava sentado na mesa e ela ficava pegando a comida e comendo assim, e mastigando, e ela olhava para mim e falava: Você não tem noção, faz um ano que eu não como comida sólida. Aí todo pedaço que ela botava na boca de carne, você não tem, você não tem noção. Não faz um ano que eu não sei o que é mastigar, faz um ano. E foi realmente aquilo ali uma comemoração, né? Do processo todo, dessa experiência toda que você passou. Quando você começou a fazer os tratamentos alquímicos, é, até o dia que você tirou, como foi a reação das pessoas que te atendiam no hospital, Então, dos médicos? O que é que eles acharam? o médico, ele pediu para tirar o colar. Ele falou, pode tirar agora. Aí eu falei para ele, eu vou pôr no lixo. Ele falou, não, você não vai pôr no lixo, não. Você vai doar isso para alguém. Você vai primeiro fazer um agradecimento. Porque o tempo que você ficou com isso daí, você não vai pôr no lixo aqui, não. Porque isso é muito caro. Ele falou para eu tirar. Mas ele deu duas notícias, né? Uma boa e uma ruim em seguida. Sim. Você vai tirar o colar, mas também não tem mais nenhum tipo de cirurgia que possa fazer em você. Bom, mas ele falou tanta coisa antes que não podia, né? Exato. Mas eu também nem quero mais fazer cirurgia, que eu não preciso, né? Agora eu tenho alquimia. Que coisa, E, né? mas, Que mas coisa impressionante. com a alquimia foi transformador, porque foi o tratamento que você me passou pesado, né? É, Eu troquei você, de que coisa. eu E assim, uma coisa super importante que eu acho que a gente tem que falar aqui para o nosso público, né? Que eu insisto, porque você trouxe um quadro também muito pessoal, físico, uma experiência física, né? Está usando um colete há mais de um ano, que era imobilizada, comia pelo nariz, só podia uma dieta líquida. Inclusive, você estava. Eu falei, porque eu tinha uma dificuldade durante a aula de ouvir um pouco a sua história, você estava também com até um problema de fala, não é? Porque você estava muito não, não esticada, né? era por conta da compressão. Ah, E com a tomoterapia, a minha voz foi retomando, tá? ah, Isso entendi. não foi, porque eu já tinha procurado inúmeros otorrinos e todos já tinham falado, não, que isso ia permanecer. Sim, Então, era uma voz grossa, bem grossa, né? Parecia masculina. que coisa E incrível, né? Que coisa linda. E depois, uma, foi sim, depois que eu comecei a alquimia. Então, é assim, eu comecei. Eu preciso contar. Você precisa deixar eu falar essa parte. sim, sim, Assim, porque isso dá uma dor que chama dor neuropática, porque a compressão, né, ela esmagou os nervos sim, e matou. E o nervo perdido não volta. Então a dor era uma dor que você não quer sentir a dor e você sente e você soa frio com dor. Você não quer, mas você não dorme, você não sente o braço, você não sente uma parte, aquele negócio que começa você transpirar, transpirar de tanto tamanho que é a dor. E nenhum medicamento melhora, pelo menos para mim. Vários anestesistas, vários tipos de opioides, de todos os tipos. que coisa.
E com a alquimia, o que eu comecei a perceber? Tá? Eu associei com a outra medicação e eu falei, não, você não vai, você não pode largar as medicações. Só que elas me traziam muitos efeitos colaterais. Tá? Para ficar num limiar de 4 de dor, eu tinha que tomar muito remédio controlado para dor. Era muito mesmo. E não tinha, assim, infiltração e isso e aquilo. Tudo que você pode imaginar. Faz anestesia. Não funcionava. Não Que funcionava coisa. no meu caso. Se para alguém funciona, eu não tô contando o meu caso, né? Sim. Para mim não funcionava. Só que assim, não foi. Eu tomei alquimia hoje, amanhã eu acordei plena e tudo passou. Não foi isso. O meu tratamento ainda não acabou, Sim. né? Eu tenho um tratamento longo de Gente, alquimia isso é pela. recente, viu? É, Isso foi há poucos meses atrás. nós não temos. Ô, Joel, você sabe que tirar o colar é um bebê? Nós não temos 3 meses da alta do colar ainda? Sim. Eu não tenho 3 meses do seu tratamento alquímico. Não tem. Foi recente, muito É, recente. contando que como. Porque assim, não ter 3 meses para um processo tão agressivo e agudo é muito. Né, Ô, muito. Valeria, eu queria te perguntar assim uma coisa, Sim, porque eu sempre falo para as pessoas que a alquimia ela é uma arte, né, de curar o espírito, né, e ela vai muito ao encontro das nossas histórias, né? Das nossas coisas mais interiores para chegar aqui, para chegar no corpo, né? E é claro, existem alquimias que elas são mais pontuais, assim, né? Quando você diz, eu tenho um quadro físico, um problema físico, um sintoma físico. E aí tem umas alquimias que dão suporte, que ajudam, elas não substituem, eu quero deixar muito claro aqui, que a alquimia não substitui absolutamente nenhum tratamento médico, nenhum oficial tratamento médico, mas a alquimia é uma arte de curar o espírito e hoje reconhecida pelo Ministério da Saúde, nas PICs, como uma terapia complementar. Então, foi esse o objetivo. Quando eu conheci a Valerie, não fui eu que atendi a Valerie, eu apenas dei uma orientação ao terapeuta dela. Quem atendeu ela foi um outro alquimista, porque eu não tenho condições nenhuma de atender. Eu já vou até avisando aí as pessoas que eu não atendo, tá? Mas eu indico. Aí eu indiquei para ela um alquimista, falei, vou te deixar aí nas mãos de um alquimista maravilhoso, que ele vai cuidar de você. E eu vou dar uma sugestão para ele e ele também vai com você discutir questões que têm relação com o quê? Com os remédios, que são, na realidade, remédios de alma. E aí, saindo um pouco dessa questão do corpo, como foi a tua alma? Como é que você, a pessoa, a Valerie, a mulher, a mãe, a esposa, você sentiu alguma mudança? Alguma coisa aconteceu? 100%. Era assim, eu estava muito entristecida, né? Porque você imagina, eu tenho 3 filhos, 2 são pequenos. 11 anos e 14 anos, para mim, são pequenos. São bebês. Sim, E a minha família se resume entre eu, meu esposo e os meus filhos. Agora, você imagina, meus filhos só têm a mãe, o meu marido só tem eu só tenho meu marido, os meus filhos só têm a mim, só tinham a mim. E eu doente. Porque todos esses tratamentos também, eles esgotam a família. sim, Estava muito desanimada, porque eu sempre fui muito para cima, muito positiva. Tudo para mim tem jeito. sim, Mas quando foi chegando num período que não tinha mais. Então, quando eu comecei a tomar mesmo a alquimia, eu já fazia uso, mas não tinha batido em mim de uma forma tão transformadora. Não tinha sido. Porque eu ainda me perguntava, mas será que eu vou me curar? Mas será? Porque todo mundo tá falando. Porque, olha só, imagina, eu só escutava não tenho o que fazer. Se você tropeçar ali, você pode ficar paraplégica ou tetraplégica. Porque eu só escutava isso. Eu não escutava outra coisa. que coisa, Eu só né? escutava esse tipo de informação. Por mais que você crie um bloqueio, é muito difícil. Então, a alquimia, ela vai limpando. Eu não sei.
tô falando eu, tá? Eu larguei os meus remédios alopáticos por conta própria. Ninguém me obrigou, a alquimia não substitui o tratamento médico. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu fiz isso porque, por conta própria, porque eu queria me libertar daquele monte de efeito colateral. O neurologista falou para mim: você precisa pesar menos, porque com menos peso, sua cabeça pesa menos, seu pescoço pesa menos. Só que esses remédios elevam sua ansiedade lá em cima. Você só quer comer. Você não dorme. Que coisa, né? É uma conexão, assim, que tinha dias que eu tomava alquimia, parecia que eu não estava andando. Eu até perguntava, eu tô sonhando? E parecia que eu flutuava. Porque me deixou muito leve. Transformou o meu mundo. E, na verdade, não transformou só o meu, e de todo mundo ao meu redor. Porque o meu marido falava assim, mas esse remédio de planta, né? Aí eu falava assim, não, mas eu acredito, eu vou tomar e eu quero ver como fica. Você tem certeza? Tenho. E aí eu fui fazendo um desmame das medicações. Por corpo também não sofrer aquela agressão. E eu fiquei só com a alquimia. E fui ficando. Só que, assim, esse foi ficando parece que é um período longo, né? Não, tem 3 meses. Não tem 3 meses, é um nenezinho. Que Eu, coisa. eu não vou falar que eu não uso mais o colar, porque alguém pode me encontrar de colar. Se eu andar de carro, eu tenho Tem que que usar o colar. usar, É, claro, né? Você vai. porque o osso tem que ser assim, né? Todo preenchido. O meu osso, ele tá assim. Então, tá uma casca de osso em cima, uma casca embaixo e no meio tá oco. Então, uma trepidação é muito doloso, Sim. bem doloroso. Então, eu tenho que usar o colar para dar firmeza. Quando Agora, você para quem usar está andando de carro, horas por dia, entra na banheira para dar uma relaxada de colar, que eu tenho fotografado, de colar cervical. Vai ali na esquina de colar. Fica dentro da sua casa com aquele colar. Então, mas você tem que sair. Você sai, é constrangedor. Não tem as pessoas, todo mundo olha para você. E te olha com sensação de pena. Ai, coitadinha. Coitado daqueles filhos. que coisa. Né? É. Então, é a alquimia transformando. Geralmente, a alquimia vê a doença óssea de uma maneira mais assim generalizada. Claro, existem muitos fatores para a alquimia que levam à doença óssea, né? Deixa eu só esclarecer. Muitas questões ligadas aos ossos, você vê que ela tem essa coisa desde a infância. Geralmente, problemas ósseos que vêm desde a infância, a alquimia trata como postulado de alquimia, que são os traumas intrauterinos. Então, quando uma pessoa tem uma experiência dentro da mãe, quando ela está se formando, e é um período muito turbulento para a mãe, é um período assim de muita confusão no lar, aí geralmente a mãe impregna a criança, o feto, com energias que não são interessantes, e o feto, para se defender daquela loucura, né, que a mãe está vivendo, o que é que ele faz? Ele transforma aquela onda, aquela energia que vem da mãe para ele, em um movimento corpuscular e faz daquela onda um carvão. E esse carvão ele vai lá enterrando nos ossos, né? Então, na coluna, eles vão entrando ali, participando ativamente do desenvolvimento do feto dentro da mãe. Quando a criança nasce, aí ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e esses carvões eles vão saindo de dentro dos ossos. À medida que ele sai, ele também leva um pedacinho do osso. À medida que ele sai, ele enfraquece os ossos, porque deixa os ossos porosos. Aí vem aquele período para algumas crianças de quebradeira, né? Quando a criança cai, ela se quebra, se machuca. Quando as crianças são fortes e têm os ossos fortes, porque elas construíram a estrutura delas daquele jeito, o carvão muitas vezes demora a sair. A pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai ficando mais velha, e aí, depois de um tempo, é que os ossos começam
um processo de autolimpeza e aí há mais desgaste, inclusive. Porque quando se é criança e os ossos se limpam, a criança recupera muito o osso através do metabolismo ósseo, que é, para você ter uma ideia, o metabolismo ósseo ele é diário, mas numa criança ele é 10 vezes mais que num adulto, porque uma criança ela está crescendo, ela está se esticando, o osso tem que acompanhar. Inclusive é o osso que faz a gente crescer, né? Porque ele estica o músculo, os órgãos vão se acomodando dentro da parte vazia que ele vai deixando ali aquelas caixas, os órgãos vão se acomodando. Então, muito problema ósseo, quando a gente diz que vem da família, vem por dois caminhos. Ou ele vem de traumas intrauterinos, ou ele vem através do DNA, porque se você tem lá uma história, o teu pai teve problema ósseo, a tua mãe teve problema ósseo, a tua avó teve problema ósseo, o teu avô teve problema ósseo, é claro que a gente tem que dar uma atenção especial a essa questão. Por quê? Porque o nosso corpo ele é feito dos nossos ancestrais. Metade de mim é feito de um óvulo, a outra metade minha é feita de um espermatozoide. Eu exaltei o corpo do meu pai, nasci homem, mas isso não quer dizer que eu não tenha metade mãe. Dentro de mim é meio a meio, não tem como, não tem acordo. A questão é, você vai nascer menino ou menino porque você exalta ou o masculino ou feminino. E é interessante observar dentro da nossa geração, né, dos pais, dos avós, a nossa ancestralidade, problemas que vêm do DNA. Ao que me acredita que a cada filho, neto, bisneto, é claro que ele nasce melhor. Eu nasci melhor do que meu pai e minha mãe. Minha mãe e meu pai nasceram muito melhores do que os pais deles. Mas muitas vezes o DNA ele deixa lembranças e essas lembranças elas podem também afetar a vida de uma pessoa do mesmo jeito que afeta quando um gene é doente e ele impregna em você uma doença genética que muitas vezes diz assim, aquilo não tem cura. Mas quando vem essa doença como ideia, a ideia da doença veio porque o DNA do meu pai, o DNA do meu avô já estava contaminado com essa ideia, a história pode se repetir, mas ela tem cura. Essa é a diferença. Para a alquimia, algumas doenças que são consideradas pela ciência doenças genéticas que não têm cura, elas se curam sim, porque na realidade elas são o quê? Uma influência, não necessariamente um defeito dentro da nossa genética, dentro do nosso quadro, que a gente que são aqueles grupos de genes que formam os nossos ossos, músculos, órgãos e nervos. Só para deixar esclarecido aqui. E aí você estava lá fazendo o que na minha aula, Valerie? Pelo amor de Deus, o que você estava fazendo? Você se inscreveu? Como Eu é que sou você aluna, foi? Como é que a alquimia encontrou você? A alquimia me encontrou através de uma médica, minha amiga. Ela começou a me receitar alquimia antes da cirurgia. Só que ela já me falava para fazer, você tem que entrar para esse mundo. Você tem que trabalhar com isso. E ela já falava isso para mim desde 2019. Você tem que trabalhar com isso. Você tem que trabalhar com isso. E eu não dava ouvidos. Mas eu tô... Ainda é bem você. não, eu não tô aqui para falar. Eu passei 28 anos para acordar. Você foi Então, rápido até não, eu demais. passei 40 e pouco. Eu entrei no ENTA, no primeiro Então, ENTA. foi uma médica que também era alquimista. Aliás, era uma Ela, alquimista que também era médica, né? ela é as duas coisas hoje. Inclusive, ela envia paciente para mim hoje. Que legal. E aí você está trabalhando hoje com alquimia. Você é uma alquimista. Sim, sim, sou uma terapeuta alquimista. Que Sim, com legal. muito. Muito legal. E Eu fico muito feliz, sabia? Porque, nossa, só para isso, tá? Só para isso. Eu não quero mais nada a não ser isso na minha vida. Alguém perguntou assim que eu tive. Alguém falou, mas também teve ajudas espirituais, né? Também, também. É um conjunto. alquimia, Mas alquimia, alquimia é a ciência do espírito. Então, por exemplo, olha, para vocês terem uma ideia, né, quando surge aí uma questão como essa, eu, até os meus 28 anos, eu era uma pessoa completamente cética. Eu nunca estudei alquimia. Eu sou da área de transporte urbano. Trabalhei com ônibus, trabalhei com trem, era funcionário público. Até os 28 anos, a minha carreira como funcionário público
se encerrou quando eu era presidente do Sindicato dos Metroviários do Recife. Quando foi inaugurar o metrô do Recife, fui eu que guiei o trem com o presidente da República dentro, que era o Figueiredo, o general Figueiredo. Ele estava entregando o governo ao governo civil na época. E aí, essa foi a minha última experiência. Eu surtei nessa época. Eu falei, eu não quero isso para mim, eu tenho que ir embora daqui, pelo amor de Deus, não sei o quê. O pessoal falou, aproveita, vai para o Rio fazer uma greve, que eu era especializado em fazer greve, em estruturar greves. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, para parar a Central do Brasil, em campanha salarial. E aí, depois disso, eu vim para São Paulo. E aqui em São Paulo, eu tive uma grande experiência espiritual que me acordou para a alquimia. Então, assim como você também teve essa grande experiência física, essa grande experiência na carne, no corpo, que te acordou para a alquimia. Eu vejo que hoje você é um alquimista convicta, Sim. porque é uma alquimia que não nasceu do conhecimento. Quando eu comecei a nossa palestra aqui, o nosso encontro, né, eu citei isso, inclusive. Eu falei, não, muita gente vem buscar conhecimento, muita gente vem pelo amor, muita gente vem pela dor, muita gente vem pela curiosidade, muita gente vem também porque as experiências físicas desafiadoras trazem as pessoas para a alquimia. E o que é que existe quando a gente fala alquimia? A alquimia é um projeto, é como uma esfera, onde a gente tem dentro dessa esfera muita gente. E as pessoas que estão dentro dessa esfera não necessariamente estejam dentro dessa dimensão física. Essas inteligências, esse conhecimento, ele pode ser acessado. Por exemplo, eu acessei de uma maneira mediúnica. Eu trabalhei muitos anos como um médium. E foi exatamente trabalhando como médium que eu comecei a fazer todos esses contatos, e esses contatos eles foram despertando em mim esse conhecimento. Às vezes a pessoa diz assim, mas por que você entende de alquimia? Você leu? Eu digo, não. Você estudou em algum livro? Eu digo, muito menos. Às vezes eu fico até meio chateado ou envergonhado, porque muita gente chega para mim e fala assim, porque, né, eu me apresento como um alquimista e sou muito convicto. Eu me apresento como alquimista, como um professor de alquimia. Eu tenho escola de alquimia. Eu tenho um laboratório farmacêutico que produz hoje mais de 700 itens alquímicos. Eu tenho escola de alquimia que já formou mais de 40 mil terapeutas alquimistas que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, muita gente me vê como uma autoridade nesse assunto. Aí, quando vem para mim, você leu aquele livro de alquimia, não sei onde é que eu enfio minha cara, né? Porque, às vezes, eu encontro pessoas que têm verdadeiras bibliotecas de alquimia. E aí, elas ficam falando para mim desses livros. Eu nunca li um livro de alquimia. Eu nunca li nada de alquimia. Nada, absolutamente nada. Mas por que esse conhecimento desabrocha? Que a gente se entrega a ele. Quando a gente se entrega à alquimia, ela vem com tudo. Ela desabrocha. Ela vem, a alquimia é uma arte, uma ciência, é um estado de espírito que desperta de dentro para fora. Então, muitas vezes, naquele momento, a gente está passando por momentos difíceis, como era o momento da Valeria. Ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela. Eu também, mais ou menos assim, passei por uma experiência. Eu fiquei 30 dias dentro de um quarto, tomando só água. Perdi, na época, eu tinha 160 quilos, eu perdia 1 quilo por dia. Eu saí 30 quilos mais magro daquele quarto. E aí eu iniciei a minha jornada. A Valerie também iniciou a jornada dela quando ela começou a tomar as alquimias, até que as alquimias deram esse resultado que vocês estão aí vendo, esse resultado na prática, né? Porque isso aqui não é teatro, não é encenação, não é nada disso. Isso aqui também não é igreja, viu, gente? Faz assim, Valerie, dê seu testemunho, nada a ver com isso. É interessante vocês ouvirem uma experiência como essa da Valerie, para vocês verem que a alquimia é uma arte de cura que funciona, que funciona. E ela não se mete em nenhum tratamento. Ela não se mete com o seu médico, com o seu dentista, ela não se mete com o seu... Você pode continuar fazendo tudo que eles mandam, continuar tomando seus remédios, não tem problema nenhum. Mas o que é que vai acontecer? Uma transformação. Quem curou a Valerie foi a Valerie. A alquimia fez ela descobrir-se. A alquimia fez ela renascer. E
à medida que ela foi chegando, inclusive muito rapidamente, ela foi se curando e ela foi reconquistando aquilo que ela tinha perdido, eu acho que era o sentido da vida dela. E, inclusive, eu dei uma bronca nela na aula. Eu falei, tenha vergonha na cara e você não pode ficar com esse negócio no pescoço e você tem que tirar isso aí, você tem que se curar para poder você levar a cura com o teu exemplo. Então, eu escolhi, inclusive, essa semana, que é uma semana que eu vou fazer o lançamento segunda-feira, às 21 horas no YouTube, segunda, quarta e sexta, do nosso Semana do Terapeuta Alquimista, inclusive em trazendo como uma primeira live a experiência dessa mulher que se autocurou. É claro, usou as alquimias para dar uma facilitada no caminho, dar ali uma asfaltada, né, onde havia alguns buracos para ela não tropeçar. Eu reconheço, eu valorizo assim o meu trabalho. Eu valorizo as minhas panacetes, tudo, mas tem uma coisa que eu valorizo muito mais do que qualquer coisa que eu fabrique aqui nesse laboratório, que é essa capacidade que a Valerie teve de se transformar. Então, mesmo em cima de uma experiência onde ela só ouvia não, ó, na melhor das hipóteses, você vai ser paraplégica. Numa hipótese pior, você vai ficar tetraplégica. E se cair de mau jeito, você morre. Então, ela conseguiu vencer todas essas questões que ainda apitavam ali no ouvido dela até o primeiro dia de aula de alquimia que ela fez conosco, e hoje ela está aí, ó, contando a nossa história, uma pessoa vitoriosa e uma pessoa que abriu mão de muita coisa, não é, Valeria? Afinal de contas, Muito. Não, de a Valerie cor. também, durante o processo, teve que abrir mão de uma Valerie também que tinha que ir embora junto com o colete dela. E foi. Então, E e foi. Eu gostaria é muito que você deixasse uma frase, o que você quiser. Fala aí o que você quiser deixar aqui. e a gente encerra a nossa conversa, porque uma coisa que eu adoro na alquimia é assim, matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Não é mostrar o pau. A alquimia, ela faz isso. Ela é efetivamente uma arte de curar e pode auxiliar muita gente. Se vocês quiserem aprender alquimia, venham comigo na segunda-feira, às 21 horas no YouTube. Você tem 3 jornadas, segunda, quarta e sexta, e aí vocês decidem se vocês vão querer aprofundar esse tema, assim como a Valerie decidiu aprofundar o tema, ela decidiu, hoje ela é uma alquimista. Você está de parabéns, eu te parabenizo, não somente por isso, né, porque isso é uma conquista, mas assim pela pessoa que conseguiu se transformar a ponto de se libertar de muitos problemas de saúde. Sim. E ver também os meus pacientes que eu voltei para trabalhar, né, com o consultório e as pessoas já começam a voltar. Eu estou muito melhor. Eu estou muito melhor. Nada paga isso. Mas eu quero deixar aqui um chamado. Não importa se você vai trabalhar, se você só vai conhecer, se você só vai se autocurar. Vem para a alquimia, que é a sua transformação. É transformação. Eu não gosto muito de arquétipos, né? Mas eu me sinto na alquimia como uma fênix renascida das cinzas. É esse o arquétipo que eu coloquei na minha mente. Eu vou renascer das cinzas. Aquele dia, aquela tela não abriu por acaso. Não foi por acaso. Então, você que está assistindo, aonde quer que você esteja, se você está doente, vem para fazer terapia alquímica. Vem para fazer o curso do GEL. E ele esqueceu de falar que o curso é certificado pelo MEC. Sim, certificado pelo MEC. Como você esquece de falar isso? Você sabe que isso é uma vitória, durou tantos anos que eu ainda não digeri ela direito. É porque durante você muitos anos. chakra laríngeo, né? Por Muito obrigado pela lembrança. O nosso curso é reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, tá? Sim. E você, como terapeuta alquimista formado pela Escola de Alquimia, você tem esse reconhecimento, esse selo, e você pode trabalhar tranquilo e maravilhosamente bem em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, se você é um profissional da área de saúde, em qualquer setor da área de saúde, você pode hoje trabalhar no SUS com terapias alternativas. Muito legal. Das práticas integrativas, né? Então, muito obrigado a você pela sua presença. Agradeço muito o convite, né? Que você aceitou o nosso convite.
E aí, durante a semana, a gente vai encontrar mais alquimistas, eu vou convidar mais alquimistas. A doutora Joyce, a Cláudia, todos os terapeutas. Bom, aliás, eu agradeço todas as pessoas que torceram por mim. Então, se eu ficar falando nomes, né? Você vai falar, você esqueceu de falar o meu. Mas eu tive muita gente de fora. Eu não tenho família, mas eu tive muitas pessoas torcendo por mim. Eu ainda tenho. Legal, muito bem. Ó, Então, beijos querido, alquímicos a todos vocês. Muito obrigado aqui pela paciência e obrigado aí pela audiência e até esses próximos dias eu estarei fazendo live todo dia. Valeria, até a próxima farra. Até a próxima farra. Tchau. é churrasqueiro. Sim. Agora vai ser massa. Tchau. Ai, massa.